Boa noite, irmãos. Alguns até me cumprimentaram na hora que eu cheguei como visitante, né? Porque tenho estado realmente bastante ausente nos últimos meses, viajando internacionalmente e também aqui no Brasil, entre as nossas igrejas aqui no Brasil. Mas é sempre gostoso estarmos aqui onde nós podemos chamar de casa, né, do nosso lar. Né? Sempre gostoso estarmos de volta aqui novamente. Antes de nós começarmos a mensagem propriamente dita, eu gostaria de mencionar dois motivos de agradecimento. Nós estávamos orando agora há pouco e eu sei que não podemos dar oportunidade para todo mundo dar o seu motivo de agradecimento ou o seu pedido de oração. Domingo passado eu estive na nossa igreja lá no Nova América, com o pastor Paulo César, a igreja deles, e quero dar graças a Deus pelo que Deus está fazendo ali naquela igreja. Tem sido muito bonito ver como aquela igreja, nos últimos 2 anos, eles têm trabalhado com muito afinco mesmo para construir o prédio próprio deles, e eles estão já na fase de acabamento. E recentemente eles terminaram o batistério, e na semana passada, no domingo passado, foi a inauguração do batistério. Batizaram 4 pessoas, receberam mais 2 pessoas como membros da igreja que já eram batizadas, e também houve a conversão de 2 jovens naquela noite. Eles já estão preparando, não sei o número exato, mas tem mais de 10 pessoas que estão se preparando no discipulado e se preparando para o batismo. Dentro de algumas semanas estarão batizando várias pessoas ali. Então, agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo ali naquela igreja e também orar por eles. Um outro motivo de agradecimento é que, nesse final de semana, na sexta-feira, o pastor Daniel Gouveia, que está ajudando a plantar uma igreja em Brasília, a capital federal, ele esteve aqui em Atibaia, no Seminário Palavra da Vida. Ele estava terminando o seu mestrado e veio então defender a sua dissertação, apresentou isso na sexta-feira, passou, e a formatura foi ontem. E então queremos agradecer a Deus. Foi um longo processo, me parece que foram 7 anos para chegar nesse ponto. Então foi coroado por Deus com esse êxito no mestrado. Tenho certeza que os irmãos também têm muitas outras razões para louvar e agradecer a Deus nessa noite. Gostaria, ao começarmos, fazer algumas constatações. Pode passar aí para o próximo. Nós temos visto aí no noticiário vários casos de terrorismo, atos realmente bárbaros que têm acontecido em vários lugares. Corrupção em altos escalões e numa escala sem precedentes. Marginais envolvidos com tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de humanos, de prostituição de menores, sequestros. Temos também visto maus policiais que executam pessoas e alteram a cena do crime. Nossos noticiários estão cheios deste tipo de notícia. Eu tenho certeza que quando nós constatamos essas coisas e nós vemos isso e pensamos sobre isso, o nosso coração se revolta com o que nós vemos. E nós sabemos, é só olhar as redes sociais, né, que as pessoas também estão revoltadas, estão se externando nas redes sociais com todas essas coisas que nós estamos vendo. E nós nos revoltamos com isso, aquilo nos repulsa de ver esses atos ilícitos sendo cometidos pelos outros. Pode passar para o próximo. Mas nós também vemos uma mãe que mente para sua criança pequena para conseguir que ela faça o que ela quer. Um pai que propositalmente
deixa de declarar uma parte da sua renda no imposto de renda. Um estudante que leva cola para a escola. Um adolescente que transa com a sua namorada. Vemos um funcionário que leva para casa pequenos objetos da sua empresa. Uma criança mais forte que judia de outra mais fraca. Um marido que insulta sua esposa durante uma discussão. Uma mulher que se veste de forma a seduzir os outros. Uma pessoa que guarda rancor contra outra e que se recusa a perdoar. E agora? Qual é o nosso sentimento? Parece que essas coisas batem um pouco mais perto de casa. Parece que essas coisas estão mais próximos do nosso dia a dia. Enquanto que terrorismo, as gangues, tudo isso é lá fora em algum lugar. Mas tem muita coisa que acontece também entre nós. E quem sabe, alguém pode até ter se identificado com alguma coisa. E qual é a nossa reação a essas coisas? O que é que esses dois slides têm em comum? O que será que esses dois slides têm em comum? Pode passar para o próximo. O que eles têm em comum é realmente o pecado. Nos nossos dias, não gostamos de falar muito nessa palavra. Não gostamos de mencionar muito esse assunto. Muitas igrejas deixaram de falar nisso, já não falam mais, é uma palavra até proibida, porque ela é muito negativa e ela é proibida, não se nem fala mais na igreja. Se foge do assunto, mas ele precisa ser encarado. Se nós vamos levar o evangelho a sério, essa palavra e esse assunto precisam ser encarados. O que é o pecado? Exatamente o que é o pecado. Será que o pecado são costumes culturais? Será que o pecado são coisas que a sociedade decide que aceita ou que não aceita? Exatamente qual é a definição do pecado? O pecado é agir de forma contrária à vontade de Deus. Para colocar de uma forma assim bem simples, para a gente entender. Simplesmente o pecado é agirmos de forma contrária à vontade de Deus. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que todos nascem com uma propensão ou uma tendência ao pecado. É fácil nós percebermos isso, porque já crianças pequenininhas, elas já demonstram uma certa rebeldia, já demonstram uma propensão à desobediência. A obediência não vem com facilidade. A propensão natural da criança é desobedecer. E a fazer aquilo que a gente não quer. Então nós vemos que há já no ser humano uma propensão e uma tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para parar de afastar um pouquinho? E a Bíblia também nos ensina que todos nós desagradamos a Deus e pecamos. Pode passar. Já está lá. Bom, já está. Os versículos estão aí, pode voltar. Os versículos estão aí. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E ainda em Romanos nós vemos como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há uma pessoa justa. Não há quem não peque. É a verdade que a Bíblia nos ensina da condição humana. E todos nós, se nós formos honestos,
nós podemos parar e pensar na nossa vida, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos, e nós podemos identificar em algum momento ou outro coisas que nós já fizemos ou que estamos fazendo que desagradam a Deus. Portanto, o pecado. Paulo disse que nesta condição, o ser humano, ele é escravo do pecado. Isso significa que, mesmo que nós quiséssemos parar de pecar, não conseguiríamos. Porque estamos amarrados, escravizados ao pecado. Essa é a verdade da condição humana. Pode passar, próximo slide. Será que tem solução? Será que existe uma solução para essa situação muito desalentadora, essa situação muito desencorajadora para a espécie humana, para nós como seres humanos? A verdade é que sozinhos nós não conseguimos resolver esse problema. Nenhum de nós consegue resolver esse problema sozinho. Nenhum de nós consegue redimir os seus próprios pecados. Caridade, esmolas, penitência, pagar promessa, nada disso resolve a nossa ofensa contra Deus. A solução definitiva é somente aquela que é proporcionada pelo próprio Deus. Nós não podemos fazer nada pela nossa condição. A nossa solução teve que vir do próprio Deus. E a solução de Deus é dele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que viveu entre nós como ser humano e que se deu como sacrifício lá na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele, não sendo pecador em si mesmo, pagou o preço pelos nossos pecados. Essa é a solução que Deus ofereceu para redimir os nossos pecados. A condição para que os nossos pecados agora sejam perdoados é o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos confessar que somos pecadores. E precisamos fazer isso diante de Deus. Pode passar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Para resolver esse problema, e para que os nossos pecados sejam apagados, precisamos reconhecer o nosso problema, nos arrepender, confessar os nossos pecados. E, com base naquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, os nossos pecados serão apagados, serão esquecidos. E através de Jesus Cristo, então, nós somos libertos da escravidão do pecado. A morte de Jesus na cruz, quando nós aceitamos essa morte de Jesus na cruz como sendo suficiente para pagar os nossos pecados, e pela fé nós recebemos esse sacrifício que ele fez, isso nos liberta da escravidão do pecado. E aí nós temos a capacidade, não em nós mesmos, mas pela atuação do Espírito Santo em nós, de não vivermos mais uma vida de pecado. Nós temos a possibilidade de termos um relacionamento com Deus sem pecado. Nós temos a capacidade agora, não só de desobedecermos a Deus, mas de obedecermos a Deus. Esta é a condição daquele que se torna seguidor de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo pela fé. Pergunto para você, você já passou por essa etapa? Você já passou por essa etapa de fazer uma revisão interna, reconhecer a sua situação de pecador diante de Deus, confessar os seus pecados, recebê-lo pela fé, ter os seus pecados perdoados?
Você já experimentou a libertação da escravidão do pecado na sua vida? Se você ainda não passou por essa fase, você pode fazer isso hoje. É fácil, não é uma coisa complicada. Simplesmente, sinceramente, diante de Deus, com fé, precisamos reconhecer a nossa condição, confessarmos o nosso pecado e aceitar o perdão que Ele oferece para nós. Tudo que nós vimos até aqui serve de base para o principal assunto que eu quero tratar nessa noite. Isso é a tentação. Para nós entendermos a tentação, primeiro precisamos entender um pouco do que é o pecado. Pode passar então o próximo slide. Quando nós nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, nós então agora, tendo sido libertos do pecado, nós temos a possibilidade de vivermos sem pecar, sem pecado. Isso não significa que nós não seremos tentados a desobedecer a Deus. Isso não significa que vão aparecer situações onde nós vamos ser tentados a cometer um pecado. Mas nós temos a possibilidade agora de resistir. Como cristãos, como é que a gente lida com isso? Como é que nós lidamos com essa situação da tentação? Não há nenhum cristão que não seja tentado. Todos nós fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos dá a capacidade de vivermos uma vida sem pecar, mas a tentação sempre estará lá. E todos nós seremos tentados. Como vamos lidar com a tentação? É isso que nós queremos ver um pouco hoje à noite. Principalmente, tem vários caminhos que nós poderíamos tomar com isso, mas hoje à noite eu gostaria que nós víssemos como modelo a tentação de Jesus Cristo no início do seu ministério. Então, podem abrir aí as suas Bíblias para Lucas, capítulo 4, e nós vamos ler então juntos em Lucas, capítulo 4. Logo depois do início oficial do ministério de Jesus, onde ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado. Então, esse acontecimento aqui, vamos dizer, o contexto do que nós vamos ler, é justamente no início do ministério de Jesus. Lucas, capítulo 4. Vamos ler primeiramente dos versículos 1 a 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias. Sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Vemos uma coisa interessante aqui nesse trecho que vamos ler, até o final desse trecho que nós vamos ler, nós vamos ver que nesse período Jesus passou por 3 tentações específicas. Mesmo sendo Deus, vivendo como um ser humano nessa terra, mesmo sem ter pecado, Jesus também passou pela tentação. Aqui nós temos um trecho específico onde ele foi tentado, mas sem dúvida, durante o restante da vida dele, ele também passou por outras tentações, das quais nós não temos narrado nas Escrituras. Mas ele viveu como um ser humano, como você e como eu.
E nós temos essas coisas narradas aqui para um tipo de modelo para nós aprendermos um pouco a respeito da tentação. Primeira coisa que eu quero mostrar é que o diabo é uma entidade verdadeira. Ele existe. O diabo existe. Hoje em dia, há uma tendência de achar que isso seja um conceito antigo, que não se acredita mais nessas coisas, né? Nós já evoluímos demais para agora acreditarmos nessas coisas e que isso não existe. Ou então a tendência de dizer, não, isso é para falar para as crianças, né? A gente fala desse jeito com as crianças, que o mal e tudo, né? A gente fala no diabo. Mas ele não existe realmente como pessoa. Mas a Bíblia fala sobre o diabo e ela nos afirma que o diabo realmente existe. O diabo não só existiu naquela época, como ele continua a existir. E o diabo é uma das fontes, não é a única fonte, mas é uma das fontes da nossa tentação. E nós, todos nós, seremos tentados em algum momento ou outro pelo diabo ou pelos seus agentes. E aqui então nós vemos o diabo tentando Jesus. Observe a vulnerabilidade de Jesus. Ele estava em um momento onde ele estava no deserto, um lugar árido. Ele tinha passado 40 dias ali, e durante aqueles 40 dias ele tinha ficado sem comer. Ele estava de jejum. E nesse momento em que ele estava com fome, vulnerável, veio uma tentação. Lhe foi proposto que transformasse pedras em pão. Para quem está com fome, uma tentação muito grande. Se você acabou de comer alguma coisa antes de vir para o culto, talvez você vai pensar aí, um pãozinho aí, não estou com muita fome não. Mas se você passar 40 dias sem comer, pensar na possibilidade de ter um pãozinho, é uma tentação muito grande. E Jesus foi tentado dessa forma. A tentação na nossa vida, ela é sempre mais forte quando nós estamos em uma situação de vulnerabilidade. Você quer crescer na sua vida espiritual? Você quer crescer na sua santificação, ficando longe do pecado? Então, identifique quais são as suas áreas de vulnerabilidade, porque isso é diferente de uma pessoa para outra, não é a mesma coisa. O que para mim é uma fraqueza, para você pode ser uma área de força. Você não é tentado nessa área. O que para mim pode ser uma área de força, pode ser uma área de fraqueza para você. Eu vou dizer que, por exemplo, para mim, nunca foi uma tentação beber bebida alcoólica. Não gosto, não suporto nem o cheiro de bebida alcoólica. Isso não me tenta. Mesmo quando as pessoas insistem comigo, quando todo mundo está bebendo à minha volta, não é uma tentação para mim. Mas para outras pessoas é uma tentação muito grande. E quando elas são colocadas num ambiente onde existe bebida, elas estão numa situação vulnerável. Eu tenho um sobrinho que está se recuperando de uma adição à cocaína. E ele está tentando fazer de tudo para ficar longe de qualquer boca de drogas. Porque ele sabe que se ele passar na frente, será uma tentação muito grande para ele. Para você, eu não sei quais são as suas áreas de fraqueza. Quais são as suas áreas de fraqueza? Identifique as suas áreas de fraqueza e não se coloque em situações onde você será tentado por essas áreas de fraqueza. Aqui nós temos uma tentação que era para satisfazer uma necessidade humana básica. Comida, comer. Mas, o que tem de errado? Por que seria uma tentação ele fazer pãozinho para comer? Qual é o problema com isso? De satisfazer uma necessidade
humana básica. Bom, não foi uma questão tão simples assim. Veja no versículo 3 que o diabo lançou um desafio. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele lançou um desafio. Você já foi desafiado alguma vez para fazer alguma coisa que você sabia que não devia fazer? Mas só porque a pessoa te desafiou a fazer aquilo, isso parece que te deu uma coragem a mais para fazer, né? E aqui, o diabo está chegando para Jesus e ele está falando: será que você é mesmo o Filho de Deus? Qual a identidade de Jesus? Certamente Jesus é o Filho de Deus. E na situação de vulnerabilidade, de fraqueza em que ele estava, poderia ser fácil ser tentado a demonstrar ao diabo quem ele realmente era. Ele estava sendo desafiado a isso. O diabo queria forçar Jesus a realizar um milagre. Não foi a única vez, houve outras situações onde as pessoas queriam que Jesus fizesse um milagre, só por fazer um milagre, só para demonstrar o poder dele. E não é só naquela época em que Jesus estava vivendo aqui nessa terra, nós temos pessoas nos dias de hoje que são tão fixadas no milagre, que necessitam ver milagres, que muitas vezes colocam Deus no muro. Deus tem que fazer um milagre, tem que fazer um milagre, eu exijo um milagre, que Ele faça um milagre. É uma situação em que nós não deveríamos estar colocando Deus. E é uma situação na qual Jesus não aceitou que o diabo o colocasse nessa situação também, desafiando para que ele fizesse um milagre. A ideia era de que as necessidades básicas têm que ser supridas a qualquer custo. Mas veja a resposta de Jesus, no versículo 4. Ele disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Comida é importante? Comida é importante, todos nós precisamos comer. Mas será que comida é a coisa mais importante na vida? Não. Vocês se lembram? Me veio à cabeça agora, não estava lembrando disso, mas Esaú, ele vendeu o seu direito de herança, de primogenitura, ele vendeu para o irmão dele, a troco do quê? De uma sopa de lentilhas. É verdade, ele estava com fome. Mas será que vale a pena nós suprirmos as nossas necessidades de comer e nós, nesse processo, abrirmos mão de coisas mais importantes? Jesus nos demonstra que não. Não é só de pão que o homem viverá. Nosso problema imediato não é necessariamente a coisa mais importante. E essa é uma lição difícil da gente aprender. Porque muitas vezes nós achamos que o problema imediato pelo qual nós estamos passando é a coisa mais importante. Mas o problema imediato que nós estamos enfrentando nem sempre é a coisa mais importante. Jesus não aceitou a provocação do diabo somente para satisfazer uma fome de 40 dias de jejum. Outra coisa importante, a última coisa nessa primeira tentação que nós vamos comentar, é o fato que Jesus usou a palavra de Deus, a Bíblia, para combater a tentação. Ele fez uma citação do Antigo Testamento, quando ele diz: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Isso é muito importante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas nós vamos passar então para a segunda tentação, e vamos ler os versículos 5 até o 8.
Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. A segunda tentação trazia uma promessa de poder e glória. Eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos. Versículo 6. Devemos continuar lembrando que ele ainda está de jejum. Ele não comeu aquele pãozinho. Ele ainda está de jejum. Ele ainda está sendo tentado. E dessa vez a tentação não é mais comida. Agora a tentação é poder e glória. Essas duas coisas, aliadas à ambição, continuam a ser grandes tentações hoje. Tem muita gente correndo por causa da ambição, estão correndo atrás de poder e glória. Querem o poder e querem ser reconhecidas. Querem o poder e querem ser famosos. Querem ser conhecidos. E essa tentação de Jesus aqui incluía também uma promessa falsa de dádivas que o diabo iria dar para ele. Iria entregar os reinos do mundo. Era propaganda enganosa. A maior parte das tentações pelas quais nós passamos são mera propaganda enganosa do diabo. São mentiras. Promete mais, a tentação nos promete mais do que cumpre, quando nós caímos na tentação. Essa tentação, ela exigia uma contrapartida. Essa tentação que Jesus estava sofrendo exigia uma contrapartida da parte de Jesus. O diabo queria que Jesus o adorasse. Que coisa, né? Que coisa incrível. O diabo pedindo para que Jesus o adorasse. Muitas das tentações que nós enfrentamos também exigem uma contrapartida da nossa parte. Exigem que nós façamos alguma concessão. Não é de graça. Tem uma contrapartida, uma concessão que nós devemos fazer. E mais uma vez nós vemos aqui que Jesus responde usando a palavra de Deus. Mais uma vez nós vemos que essa citação da palavra de Deus é uma arma que ele usa para vencer a tentação. Jesus relembra um princípio importante que já tinha sido estabelecido na antiga aliança. Somente o Senhor Deus deve ser adorado, cultuado e venerado. Somente o Senhor Deus deve ser adorado, cultuado e venerado. O diabo não deve ser adorado. Satanismo é uma coisa que nos dá repulsa. Acho que para todos nós. Nós vemos isso, está muito claro. Não devemos adorar o diabo. Outros deuses ou ídolos também não devem ser adorados. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina claramente que não devemos adorar ídolos ou outros deuses. Deuses com D minúsculo. A Bíblia nos ensina também que os anjos não devem ser adorados. Paulo é bem claro sobre isso lá em Romanos. A Bíblia também nos ensina que outros seres humanos não devem ser adorados. Mesmo que forem piedosos ou santos, sejam eles vivos ou mortos. Seres humanos não devem ser adorados e nem venerados. Nenhum ser humano. Só a Deus.
A terceira tentação pela qual Jesus passou está nos versículos 9 a 12. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação foi uma tentação para um exibicionismo, para um espetáculo, para fazer um espetáculo, um exibicionismo. Jesus foi colocado lá em cima, num lugar muito alto, e o diabo falou para ele: é só você dar um pulo aí, dá um pulozinho daí, que os seus anjos, eles vão vir e eles vão segurá-lo, não vão deixar que você vai se esborrachar lá no chão, lá embaixo, né? E vai ser um espetáculo para todo mundo que está aqui vendo. Exibicionismo, uma necessidade de aparecer, de ser notado, a necessidade do espetáculo. São tentações que nós vemos, até dentro das nossas igrejas. É uma tentação muito grande, principalmente para quem vem à frente, de não estar ali simplesmente para se exibir, simplesmente para se fazer aparecer. Uma tentação muito grande. Interessante nós vemos que o diabo, ele refinou um pouco a sua tática, a sua estratégia aqui com Jesus nessa tentação. Porque por 2 vezes ele tentou Jesus e Jesus respondeu como? Citando a palavra, citando a Bíblia. Então Satanás, ele não é bobo, ele já pensou um pouquinho, ele falou: bom, eu vou refinar um pouco a minha estratégia, eu também vou usar a Bíblia. E ele citou versículos do Antigo Testamento. Quando nós olhamos os versículos 10 e os versículos 11, essa argumentação que o diabo estava usando aqui, ele estava citando passagens do Antigo Testamento, falando sobre o fato de que os anjos o sustentariam. Ele estava citando versículos do Antigo Testamento. O problema é que ele aplicou a palavra de Deus de forma equivocada e fora de contexto. Ele estava usando os versículos como pretexto. E esse problema ainda continua. Esse problema ainda continua. Vocês sabiam que o diabo conhece a Bíblia? Decor salteado. Melhor que você. É isso mesmo. O diabo conhece a Bíblia melhor do que você. Não sei quanto você lê a Bíblia, não sei se você já leu a Bíblia toda, se você já leu várias vezes, mas não importa. Mesmo que você tenha lido a Bíblia 10 vezes, o diabo conhece a Bíblia melhor que você. E você sabia que ele usa a Bíblia contra você? Ele distorce a Bíblia. Ele distorce conceitos bíblicos. E nós somos confrontados com isso muito nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas estão usando a Bíblia, citando a Bíblia de forma distorcida, fora de contexto, para conseguir aquilo que eles querem. Estão usando de pretexto, seja para ganhar dinheiro, para exercer uma manipulação sobre as pessoas, qualquer que seja a sua motivação, estão usando a palavra de Deus de forma equivocada,
de forma manipulada para conseguir o que querem. E não é de hoje. O diabo já tinha feito isso com Jesus há 2000 anos atrás. E nós temos que ficar muito espertos com isso aí. Nós temos que ser sábios ao analisarmos esses argumentos que usam a palavra de Deus. Mas mais uma vez, Jesus continuou firme em sua estratégia de combater a tentação do diabo com as próprias Escrituras. E a resposta de Jesus, no versículo 12, foi também citando as Escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. 3 tentações pelas quais Jesus passou. 3 tipos diferentes de tentação. E essas tentações não são muito diferentes daquelas que nós passamos também. E eu acho que a maneira como Jesus se comportou, mesmo estando em situação vulnerável, a maneira como Jesus lidou com essa situação, é um modelo de como nós também devemos lidar com a tentação. Só terminando esse trecho, o versículo 13 diz o seguinte: tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele, mas veja o restante, até ocasião oportuna. Vocês acham que o diabo foi derrotado ali? Não, ele não desistiu, ele se afastou. Aquela batalha ele perdeu, mas ele não desistiu da guerra. Ele se afastou até ocasião oportuna. Irmãos, se você tem passado por tentação, Deus tem te dado a força de suportar a tentação. Você não tem cedido à tentação. Fique esperto, não acabou. Porque o diabo volta. Em outro momento, em que você estiver vulnerável, ele vai voltar e tentar de novo. Nós temos que ficar esperto com isso. Porque no momento oportuno, principalmente naqueles momentos de fraqueza, pode ter certeza que ele vai voltar. Resumindo, gostaria de terminar só com algumas lições que nós podemos tirar desse trecho onde nós lemos sobre a tentação de Jesus. Pode passar então para o próximo. Algumas lições. Tome cuidado para não se colocar em situações de vulnerabilidade à tentação. O diabo conhece nossos pontos fracos e adora explorá-los. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o momento em que você é mais tentado? Qual é o momento onde você se sente mais vulnerável? Evite esses momentos. Isso vai ser diferente para cada um. Você vai ter que ter consciência disso e saber como você deve evitar esses momentos de vulnerabilidade. Segunda lição: as promessas da tentação são enganosas, são mentirosas. Não acredite nas promessas de quando você está sendo tentado. Ah, se eu fizer isso eu vou ser mais feliz. Ah, se eu fizer isso eu vou conseguir ter mais sucesso. Ah, se eu fizer isso pelo menos eu vou passar de ano. Ah, se eu fizer isso eu escapo de um problema. Ah, se eu fizer isso eu vou ter algum tipo de vantagem. Isso é mentira. Isso é propaganda enganosa. No final das contas, essas promessas acabam não se cumprindo. E às vezes nos complicam muito mais do que se nós tivéssemos resistido. É a segunda lição que nós devemos aprender. Terceira lição: as tentações podem vir disfarçadas com uma máscara espiritual.
Deus me falou tal coisa. Ou a Bíblia diz tal coisa, tirado de contexto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. As tentações, elas podem vir disfarçadas, com uma máscara, uma roupagem espiritual. Quarta lição: o conhecimento da palavra de Deus e uma intimidade com Jesus servem de proteção contra a tentação. Jesus usou a palavra, mas ele usou a palavra porque ele conhecia a palavra. Nós não temos como usar a palavra de Deus no momento da tentação, se a palavra de Deus não está dentro de nós, não habita ricamente em nós. Para que nós possamos ter essa defesa contra a tentação, nós precisamos estudar a palavra, para que a palavra faça parte da nossa vida, e no momento onde nós seremos tentados, o que está lá dentro vai voltar à memória. Nesse momento nós vamos lembrar o que diz a palavra de Deus, e isso vai servir de um reforço para nós, de um escudo para nós. Mas só vamos poder lembrar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos. Se não colocamos a palavra aqui dentro, no momento da tentação, não vai sair nada. Quinta lição: é possível resistir às tentações. É possível resistir às tentações. Jesus resistiu. Nós também podemos resistir. Quando nós morávamos na Costa do Marfim, tinha uma frase que a gente sempre ouvia deles. Eles sempre falavam, em francês era j'étais obligé, quer dizer, eu fui obrigado a fazer tal coisa, né? Era a desculpa que dava, né? Quando acontecia alguma coisa, eu fui obrigado a fazer tal coisa. Nós não somos obrigados a cair na tentação, e não somos obrigados a pecar. Não existe isso. Para o cristão, não. Antes da nossa conversão, sim. Somos escravos do pecado, não podemos fazer outra coisa que pecar. Mas uma vez que fomos libertos da escravidão do pecado, nós temos a capacidade de resistir à tentação. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, como está lá, vamos falar todos juntos, vamos citar todos juntos: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Veja que coisa fenomenal. É um versículo para decorarmos, né? É um versículo para decorarmos, porque aqui é uma promessa que ele está fazendo para nós, que nós não seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E o limite de cada um vai ser diferente. Cada um tem um limite diferente, mas individualmente ninguém vai ser forçado a um nível que vai passar da sua capacidade. Seja você ainda criança na fé, seja você já bem maduro na fé, não vai passar da sua capacidade de suportar aquilo. Não só ele disse isso, que não vai passar da sua capacidade, mas o próprio Deus nos dá caminhos de escape. Ele nos dá outras portas. Muitas vezes não procuramos essas outras portas, não ficamos de olhos abertos e atentos a quais são as outras opções, o que mais eu posso fazer. Porque toda vez que nos deparamos com uma tentação, existe uma porta de escape. E essa porta de escape está lá para você, sair correndo, fugir da tentação. Que promessa maravilhosa. A última lição: se por acaso somos seres humanos, imperfeitos,
E se por acaso não resistirmos à tentação, se por acaso cairmos na tentação, pecarmos contra Deus, não é o fim da sua vida espiritual. Não é o fim da sua vida espiritual. Existe esperança. Porque a promessa que nós temos é que se nós chegamos diante dele e confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Nós podemos obter o perdão daquele pecado. Vamos fechar os olhos. Tempo de inventário pessoal. No início nós falamos um pouco sobre o pecado, o que é o pecado. O fato de que todos nós somos pecadores. Em algum momento da